CNN Brasil, estamos ao vivo. Agora é 1h33 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que escolheu começar o seu dia com a gente. Eu sou a Muriel Porfiro e o Agora CNN está no ar. E a gente já começa com eleições americanas. A Pensilvânia foi o estado que deu a vitória à chapa Joe Biden-Kamala Harris. Depois da comemoração, a realidade, o próximo governo vai ter de enfrentar um dos problemas mais silenciosos dos Estados Unidos, a pobreza extrema. A reportagem é da correspondente Heloísa Vilela, na Filadélfia. E um dia depois de ter sido anunciado como presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden participou de uma missa em Delaware, onde fica a base eleitoral dele. As informações são com o repórter Vitor Bonini. Joe Biden não teve mais compromissos públicos nesse domingo. Para hoje, a expectativa é de que ele anuncie os novos integrantes para uma força-tarefa contra o novo coronavírus. E já na Casa Branca, cresce a pressão dos próprios familiares do presidente Donald Trump para que ele reconheça a derrota. Quem tem os detalhes é a Núria Saldanha. Para a gente seguir nessa edição do Agora CNN, eu peço para você que nos assiste participar do nosso jornal pela hashtag AgoraCNN. Pelos próximos minutos, a gente vai conversar e repercutir com especialistas a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Começamos pelo jornalista e CEO da revista Raça, Maurício Pestana. Bom dia, Maurício. Obrigada por nos atender nessa madrugada. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso. Falando com os amigos da CNN. Vamos começar então, Maurício, a nossa conversa falando de Kamala Harris, a primeira mulher e primeira pessoa negra de origem asiática também a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. No primeiro discurso dela, ela cita John Lewis, que faleceu nesse ano, ele que foi um símbolo aí, né, da geração de Martin Luther King. E no discurso ela cita a fala dele que diz que a democracia não é um Estado, é uma ação, dando a entender, então, que a democracia não é uma garantia. Ela também começa no discurso citando mulheres negras, ela lembra da mãe dela e em mulheres que lutaram e se sacrificaram tanto pela igualdade, liberdade e justiça para todos, incluindo, então, as mulheres negras, que muitas vezes são esquecidas, mas que tantas vezes provam que são a espinha dorsal da democracia. Isso foi o que disse Kamala Harris no primeiro discurso como vice-presidente. Então, pensando, eu queria entender qual é a importância dessa conquista de Kamala Harris para o mundo, para os Estados Unidos, e o que esperar de um governo de Kamala Harris como vice-presidente. Olha, o primeiro olhar que eu acho que a gente tem que ter, e a primeira perspectiva, e eu acho isso extremamente positivo, né, que nós vamos ter a partir de agora, é o exemplo que ela dá, não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo, e em especial o recado que também vem aqui para a América Latina, né? A América Latina que foi tão citada nessas eleições, uma América Latina até um tanto quanto um pouco dividida, né? Porque se você pega os latinos do Arizona, que é do México, tiveram posições até muito mais progressistas do que o pessoal da Flórida, né? E os reflexos que isso vai ter aqui para nós, porque eu acho que o mais importante agora, depois de eleito, como é que isso mexe com o mundo e, em especial, com nós. Mas eu acho que para entrar um pouco nesse detalhe, eu quero voltar um pouquinho para a história dela. Ela tem uma história interessante, inclusive com uma forte ligação na América Latina, porque os pais é de origem jamaicana, né? A mãe é indiana, e quando você pega essa questão de América Latina, voltando para a América Latina e para a América no geral, você vai ter duas vice-presidentes mulheres negras, estão esquecendo disso, né? A Epsil Campbell, que é a vice-presidente da Costa Rica, também é uma afrodescendente, também uma ativista muito forte da questão racial, que tem origens na Jamaica. As duas são meio que assim, são de pais jamaicanos. O que eu quero dizer com isso? Hoje existe uma discussão muito grande nessa América Latina da questão racial. É claro que o foco de se colocar, de se questionar foi nos Estados Unidos, mas há um movimento, há uma articulação, há uma fala muito organizada das mulheres negras
caribenhas, né? E existe até um dia, em julho, e há um processo político em curso já há algum tempo, nos Estados Unidos e nessa América Latina. Nos Estados Unidos, se você for pegar grandes cidades como Atlanta, cidades como o próprio Washington, D.C., e outras grandes cidades já são dirigidas por mulheres negras. Você também tem na Câmara dos Deputados, você tem muitas mulheres negras eleitas nos Estados Unidos, e agora parece que foi eleita a primeira mulher trans, né, nos Estados Unidos. Então, esse discurso feminino, ele ganha muita força com ela, e ela vai ter uma voz muito forte, porque ela é uma senadora, né? O presidente vai precisar de uma voz, de alguém que articule ali dentro da política americana, e essa voz vai ser ela. Então, eu sempre falo que a referência, não só o reflexo que ela vai ter para a América Latina, não só para dentro dos Estados Unidos, mas também na América Latina, vai ser muito forte. E é a mulher, hoje, enfim, mais poderosa da América, né? A vice-presidente. A história dela é bonita, ela estudou numa escola negra, eu conheço essa escola, é a Universidade de Howard, em Washington, D.C., né? E ela segue ainda, ela tem uma espécie de uma irmandade, e nos Estados Unidos as mulheres negras elas seguem o que a gente chamaria aqui de clube, né? Que vão além do trabalho que eles executaram na universidade, eles têm uma ligação muito forte, e essa universidade é uma universidade que formou grandes lideranças do movimento negro americano. Então, ela chega com... É diferente, por exemplo, eu colocaria ela como uma figura diferente da história do Obama, né? Porque o Obama vem de uma universidade de uma grande formação, mas não com essa articulação e com esse movimento e com essa fala sobre a questão racial que ela chega ao poder. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nela. Agora, ela, sem dúvida, será uma das maiores vozes no mundo, e, aliás, ela também anuncia que vai ser uma das pessoas que o presidente colocou 4 pontos, né? Parece que ele já quer dar início no seu governo, né? Um deles é a questão da Covid e tal, mas tem um ponto principal que ele fala, que é sobre a igualdade e do combate ao racismo sistemático, e ela vai ser uma figura central nisso. Então, há uma expectativa muito grande com relação a ela. Vamos falar agora do movimento Black Lives Matter para entender de que forma o movimento pode avançar com um presidente que declaradamente apoia a causa. Olha, ele ganha um reforço, porque eu sempre falo, olha, nós temos que ver o processo, né? E tem um processo histórico que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, né? Eu falo que a história, ela não se atenta a um fato localizado, a um dia, a um ano, né? Então, por exemplo, quando você pega os anos 60, você vai falar do final dos anos 60, você vai até esquecer que Nixon foi presidente, né? Foi um presidente deposto, mas você vai lembrar de Lyndon Johnson, que foi um presidente antes, que foi um dos arquitetos das ações afirmativas. Então, você vai ver um processo, quando você olha para os anos 60, você vai ver todo um processo que levou pelo menos uns 10 anos para que se chegasse nas políticas de ações afirmativas, né? Houve morte, né? Como a morte do presidente Kennedy, do Martin Luther King e outras tragédias que tiveram ali, mas foram pelo menos uma década ali de luta muito intensa. Eu não tenho dúvidas de quando nós formos daqui a 30 anos, enfim, 40 anos, olhar para esse momento da história, nós não vamos só vê-la, mas nós vamos ver um movimento que começa com a eleição do Barack Obama. Quando Obama é eleito como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, isso dá um incentivo muito grande para que se tenha um movimento muito grande de políticos e de políticas negras. Então, quando você chega aos Vidas Negras Importam, esse movimento ele já faz parte de um processo, além da morte, é claro, de George Floyd, mas já havia uma organização de se questionar o racismo estrutural americano, né? E aí eu diria que ela vem para selar esse processo. Eu acho que a gente ainda está no meio de um processo, porque eu não tenho absoluta dúvidas de que quando essa mulher assumir, e ela é muito política, eu
eu previ aqui no jornal da CNN, antes dela ser indicada, que ela seria indicada porque ela tem um trânsito muito grande no Partido Democrata, e eu digo mais, ela vai ser uma figura central nesse processo, que está começando agora com ela a se inscrever, mas que vem já um pouquinho antes, desde a eleição do Obama e todo o processo político que está acontecendo nos Estados Unidos. Pestana, antes da gente encerrar, só uma última pergunta, eu peço para você ser breve para a gente conseguir falar justamente sobre essa situação que é muito importante. Você comentava há pouco, no discurso do presidente eleito Joe Biden, ele fala que pretende acabar com o racismo sistêmico. De que forma isso pode acontecer? Quais caminhos Joe Biden precisa percorrer, nem que seja para plantar, de repente, uma sementinha? Olha, eu acho que um dos pontos principais que esse debate que se colocou na rua fala é sobre a questão da polícia, né? E a polícia, ela precisa, porque a polícia é o braço do Estado mais visível do racismo e é aquela que mata, né? Então, eu acredito que vai haver uma reforma muito grande nas questões relacionadas à segurança pública nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer, e eu acho que esse é o caminho para se desestruturar e se quebrar uma série de paradigmas que existem naquela sociedade, que faz com que a sociedade seja uma sociedade racista. Isso vai ser ótimo, e é bom que a gente fique de olho, porque isso, não tenha dúvidas, que terá reflexo também aqui no Brasil. Perfeito, vamos seguir acompanhando. Obrigada pela sua participação, Pestana, mesmo nessa madrugada. Imagina, eu é que agradeço. Volte sempre, obrigada. E em Nova York, o domingo foi marcado por comemorações pela vitória de Joe Biden. As informações são da Mariana Giangiacomo. E na Flórida, a comemoração dos apoiadores de Joe Biden foi ofuscada pela aproximação da tempestade tropical Eta, que avança em direção ao estado da Flórida com ventos de mais de 100 km por hora. A reportagem é do Eliseu Caetano. Stacey Abrams, democrata que perdeu a disputa ao governo da Geórgia em 2018, é apontada por muitos como responsável pela melhor atuação do partido no estado. Ela falou à CNN americana sobre a eleição e a expectativa aí para Kamala Harris no cargo de vice. Vamos ver. Com a vitória de Joe Biden, o comércio entre Brasil e Estados Unidos não deve sofrer grandes mudanças. Por outro lado, a China tem um peso cada vez mais forte na balança comercial brasileira. Quem mostra pra gente é o repórter Renan Fiuza. Outra corrida importante nos Estados Unidos é a pelo Senado americano. Mais cedo, nosso editor de internacional, Renan de Souza, conversou com a Thaís Lopes e com a Glória Vani, que fez um panorama sobre esse cenário. Vamos ver. Os democratas Joe Biden e Kamala Harris tentaram se mostrar completamente diferentes de Donald Trump. O partido apostou em pautas voltadas ao bem-estar social. O editor de internacional, Marcelo Favalli, apresenta agora esse cenário para a gente. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista da deputada recém-reeleita Alexandria Ocasio-Cortez à CNN americana. Ela que é uma das estrelas da ala mais à esquerda do Partido Democrata e teve um papel importante na campanha. A tradução é da Denise Bobadilha e do Bruno Oliveira. A seguir aqui no Agora CNN, a repercussão da vitória de Joe Biden com nossos correspondentes pelos Estados Unidos e pela Europa. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes está na hora de ver imagens da Casa Branca, imagens feitas pela CNN em Washington, a Casa Branca que é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 2h09. Fique com a gente, voltamos já já. Duas horas e 10 minutos, estamos de volta com Agora CNN. E o corpo da cantora Vanusa vai ser enterrado hoje em São Paulo. Vanusa morreu neste domingo aos 73 anos. Mais informações com a repórter Débora Freitas. E a gente volta a falar de eleições americanas. Kamala Harris é a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Da Califórnia, estado natal do democrata, a repórter Cleide Clock, que está em Los Angeles, conta como os californianos receberam a notícia. E
E ao contrário do presidente Bolsonaro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do importante aliado também do presidente Donald Trump, parabenizou Joe Biden pela eleição nos Estados Unidos. A Denise Dorice, em Londres, tem a reação dos líderes globais. 2h18 minutos já, a vice-presidente eleita Kamala Harris foi a primeira a discursar neste domingo em Delaware, no berço político de Joe Biden. Ela agradeceu os eleitores e destacou o papel das mulheres negras na democracia. Harris vai ser a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Vamos ver então o discurso? Aí sim, logo em seguida, em tom conciliador, Joe Biden falou aos apoiadores e durante o discurso ele defendeu a ciência, a democracia e a união entre os norte-americanos e disse também que o combate à pandemia vai ser uma das prioridades no começo do governo. Seguimos ao vivo, agora 2h44 pelo horário de Brasília. E com a vitória de Joe Biden, o comércio entre Brasil e Estados Unidos não deve sofrer grandes mudanças. Por outro lado, a China tem um peso cada vez mais forte na balança comercial brasileira. Quem mostra pra gente é o repórter Renan Fiuza. A seguir aqui no Agora CNN, o que esperar do governo de Joe Biden com o Congresso e também com a Suprema Corte. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes está na hora de ver imagens da Casa Branca, imagens feitas ao vivo pela CNN nos Estados Unidos. Casa Branca, que é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, que por enquanto Donald Trump está lá. A partir do ano que vem, quem deve ocupar então este local será Joe Biden. Casa Branca que fica em Washington, nos Estados Unidos. Continue participando com a gente pela hashtag AgoraCNN, assim como o César Castro, que está ligadinho aqui. Agora aqui no Brasil, 2h46. Fique com a gente, voltamos já já. Quase 3 da manhã, a gente segue ao vivo aqui no Agora CNN. A Pensilvânia foi o estado que deu a vitória à chapa Joe Biden e Kamala Harris. Depois da comemoração, a realidade. O próximo governo vai ter de enfrentar um dos problemas mais silenciosos dos Estados Unidos, a pobreza extrema. A reportagem é da correspondente Heloísa Vilela, direto da Filadélfia. Outra corrida importante nos Estados Unidos é pelo Senado americano. Mais cedo, nosso editor internacional, Renan de Souza, conversou com a Thaís Lopes e com a Glória Vanik e fez um panorama aí geral sobre esse cenário. Os democratas Joe Biden e Kamala Harris tentaram se mostrar completamente diferentes de Donald Trump. O partido apostou em pautas voltadas ao bem-estar social. O editor internacional, Marcelo Favalli, apresenta agora esse cenário para a gente. O presidente eleito Joe Biden deixou claro que o combate à Covid-19 vai ser uma das prioridades do governo dele. O democrata planeja anunciar hoje os nomes de 12 pessoas que vão fazer parte da força-tarefa que vai lidar com a pandemia. A equipe vai ser encarregada de desenvolver um plano para conter a doença assim que Biden assumir o cargo no dia 20 de janeiro. Os Estados Unidos vêm registrando nos últimos dias uma sequência de recordes de novos casos e de mortes. Para falar sobre isso, a CNN Brasil conversou com um professor e pesquisador da Faculdade de Medicina de Nebraska, André Kalil, que lidera o estudo de um remédio considerado promissor para a Covid-19. 3h13, seguimos ao vivo com o nosso Agora CNN na madrugada e agora a gente dá uma pausa nas notícias de eleição americana e a gente vai falar sobre outra eleição que acontece aqui no Brasil já no próximo domingo, dia 15, quando a gente vai eleger prefeitos e vereadores das nossas cidades. A Débora Freitas foi conferir como é que está a preparação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vamos divulgar agora a pesquisa CNN Brasil em parceria com o Instituto Real Time Big Data com a intenção de voto para a Prefeitura de Goiânia. 2 candidatos estão tecnicamente empatados em primeiro lugar, dentro da margem de erro que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver os números. Doutora Cristina, do PL, teve a candidatura indeferida e recorre da decisão, mas oficialmente não é considerada como candidata pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram entrevistadas 1.050 pessoas por telefone nos dias 13 e 4 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.
Vamos agora à pesquisa CNN Brasil, em parceria com o Instituto Real Time Big Data, com a intenção de voto para prefeito da cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Márcio Nakashima, do PDT, e Nefi Tales Filho, do PSL, renunciaram à disputa. Foram entrevistadas 1.050 pessoas por telefone nos dias 13 e 4 de novembro. O nível de confiança é de 95%. A seguir aqui no Agora CNN, uma reportagem especial sobre as queimadas da região do Pantanal. A gente vai para um rápido intervalo então, mas antes está na hora de ver imagens da Casa Branca, que está apagada, imagens ao vivo feitas pela CNN. Passa da meia-noite e ela fica apagada, ela ficou acesa só durante o período das eleições, no dia das eleições americanas, de terça para quarta-feira. Agora sim está apagada. Aqui no Brasil, 3 horas e 20 minutos. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos de volta com Agora CNN. Segundo o INPE, as queimadas na região do Pantanal aumentaram 195% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E a partir de agora você vai ver as técnicas, os riscos e o drama de brasileiros que incansavelmente tentam, dia após dia, salvar um dos mais frágeis biomas do país. Fica a reflexão. Agora, 3 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Seguimos ao vivo aqui no Agora CNN e a gente volta a falar de eleições americanas. A Pensilvânia foi o estado que deu a vitória à chapa Joe Biden e Kamala Harris. O próximo governo vai ter que enfrentar um dos problemas mais silenciosos dos Estados Unidos, a pobreza extrema. Os democratas Joe Biden e Kamala Harris tentaram se mostrar completamente diferentes de Donald Trump. O partido apostou em pautas voltadas ao bem-estar social. Kamala Harris é a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. E outra corrida importante nos Estados Unidos é a pelo Senado americano. Mais cedo, nosso editor de internacional, Renan de Souza, conversou com a Thaís Lopes e com a Glória Vani, que fez um panorama geral sobre esse cenário. 4 horas da manhã e chegamos ao fim do Agora CNN. Muito obrigada pela sua companhia. Para mais informações, você sabe, é só acessar o nosso site cnnbrasil.com.br e agora você fica com os séries originais. A gente se vê amanhã, combinado? Esta é a CNN inconfundível. Tchau, tchau. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil.